Feche seus olhos agora. Amén, querido. Cierren sus ojos ahora. Volta agora para o seu espírito. Voltate para tu espíritu. Vamos ter um momento de oração. Vamos a tener un momento de oración. Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu invoco a manifestação do Senhor neste lugar. Abra os olhos de cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Señor, yo oro en nombre de Jesús para que abras los ojos de cada uno de los hermanos aquí con nosotros hoy. Para que eles cresçam em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Para que crezcan en revelación y sabiduría del pleno conocimiento de la verdad. Que eles possam crescer em entendimento que o Senhor os chamou para serem profetas nessa nação. Que ellos puedan crecer en el entendimiento de que el Señor los llamó para ser profetas en esta nación. Quero declarar que haverá uma ousadia Quiero declarar que habrá osadía e uma fé y una fe sendo liberada siendo liberada no coração en el corazón de cada um dos irmãos de cada uno de los hermanos nessa noite. en esta E noche. que o Senhor possa falar muito além das minhas Que el palavras. Señor pueda hablar mucho más de mis palabras. Que hoje seja um dia de respostas de orações, Que hoy sea un día de respuestas de oración, de direções. de Que direcciones. o Senhor possa ministrar, Que el Señor pueda ministrar ó Deus, com clareza con clareza o propósito el e o propósito chamado de cada um y el deles. llamado de cada uno de Em ellos. nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Amém? Amén. Eu preciso do seu amém. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Muito mais do que eu profetizar nessa noite, você vai profetizar nessa noite. Mucho más de lo que yo profetizar esta noche, vos vas a profetizar hoy. Eu estou aqui no dom ministerial de profeta. Eu vim aqui para ensinar o corpo a fluir no profético. Yo estoy aquí en el don ministerial de profeta, vine a enseñar al cuerpo a ministrar el don profético. Com certeza que em algum momento eu vou liberar uma palavra profética na vida de um ou outro irmão aqui. Con seguridad que en algún momento voy a liberar una palabra profética en la vida de algún hermano de aquí. Mas preste muita atenção. Pero presta mucha atención. Eu quero que você seja ativado nesses dias. Yo quiero que vos seas activado en estos días. Que não vai ser apenas aqui no prédio da igreja, No va a ser apenas aquí en el local de la iglesia, na sua célula, en tu célula, no impacto, en el impacto, en No el encuentro, encontro. en el encuentro, em todos os lugares. en todos los lugares. Deus quer te usar Dios quiere usarte para profetizar. para profetizar. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Queridos, e nós vamos fazer uma construção aqui nessas 3 pregações. Queridos, vamos a hacer una construcción aquí en estas 3 prédicas. Então eu preciso começar falando do Espírito Santo. Entonces, preciso empezar hablando del Espíritu Santo. Não tem como eu falar de dom sem falar do Espírito Santo. No hay cómo hablar de dones sin hablar del Espíritu Santo. Porque é o Espírito Santo que distribui os dons, Porque el Espíritu Santo es quien distribuye los dones. conforme lhe apraz. Conforme a Él le complace. Amém? Amén. E se você deseja algum dom, Y si vos deseas algún don, fala com o Espírito Santo habla con el Espíritu Santo que habita dentro de você. que habita dentro de vos. Você não está falando com alguém que está distante. Vos no estás hablando con alguien que está distante. Você vai falar com alguém que está dentro de você, Vos vas a hablar con alguien que está dentro de vos. que é o seu ajudador, Que es tu ayudador, Paracletos, Paracletos. está do seu lado, Está a tu lado, te auxiliando. auxiliando. Espírito Santo, Espíritu me Santo, ajuda me a ayuda profetizar para profetizar nessa noite. en esta noche. Espírito Santo, Espíritu eu Santo, quero fluir quiero no fluir dom de cura. en el don de cura. Amém? Amén. Amém, Espírito Santo. Amén, Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Vocês compreenderam? ¿Comprendieron? Então nós temos que falar do Espírito Santo. Tengo que hablar del Espíritu Santo. Ele é o meu amigo. Él es mi amigo. Ele é o seu amigo? Él es tu amigo. Fala para a pessoa do seu lado e fala assim, ele é meu amigo. Pregúntale a persona de tu lado, ¿es tu amigo? El Espíritu Santo es tu amigo. Aliás, afirma, fala assim, Desafíalo. ele é o seu amigo. Decirle, Él es tu amigo. Ele falou de você para mim. Él habló de vos para mí. Aleluia. Aleluya. Mas olha só, Pero mira, nós nascemos de novo nosotros nacimos de nuevo por meio do Espírito Santo. por medio del Espíritu Santo. O amor de Deus El amor de Dios foi derramado em nosso fue coração derramado en nuestro corazón por meio do Espírito por medio del Santo. Espíritu Santo. Nós aprendemos a respeito da justiça Nosotros aprendimos en relación a la por meio justicia do Espírito por Santo. medio del Espíritu Santo. Nós somos batizados Nosotros somos bautizados no poder en el poder do Espírito Santo. del Espíritu Santo. No Velho Testamento, En el Antiguo Testamento, eu costumo dizer que era o ministério do Pai. yo acostumbro decir que el ministerio del Padre, Quando Jesus veio na Terra, cuando Jesús vino a la tierra, 3 anos e meio, 3 años y medio,
era o ministério do Filho. era el ministerio del Hijo. A evidência era o ministério do Filho. La evidencia era el ministerio del Hijo. Antes era o ministério do Pai. Antes el ministerio del Padre. Agora é o ministério do Espírito. Ahora es el ministerio del Espíritu. Em nós. En nosotros. Bate a mão no peito e fala assim, é o ministério do Espírito Hace así en el pecho, decía, el ministerio del na minha Espíritu vida. está en mi vida. Agora é o tempo do Espírito Santo mover na sua vida. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo mover en tu vida. Jesus vai voltar aqui na terra para mover aqui na terra? Jesús va a volver aquí en la tierra para mover aquí en la tierra. Ele vai voltar Él va a volver no grande dia. en el gran día. Ele voltará. Él volverá. Mas agora ele deixou essa incumbência para quem? Pero ahora dejó esa incumbencia para quién? O Espírito Santo. Para el Espíritu Santo. E olha para a pessoa do seu lado. Y mira a la persona de tu lado. É para você. Decirle, para vos. Agora é o seu tempo. Ahora es tu tiempo. Chegou o tempo do ministério do Espírito Santo na Chegou sua vida. Tiempo del ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Amém? Amén. Olha só como que o Espírito Santo é apresentado. Eu acho lindo esse texto. Mira, a mí me encanta este texto. Es como el Espíritu Santo como está presentado. João 14:16. Juan 14:16. Os discípulos estavam com medo porque Jesus falou que ele iria embora, Los discípulos estaban con miedo porque Jesús dijo que él se iba a ir, que ele iria partir, quería partir, que ele seria entregue às que autoridades sería entregado a las autoridades e que ele iria se entregar à morte. y que se entregaría a la muerte. Imagina só o desespero que ficou no coração dos discípulos. Imagínate la desesperación en el corazón de los discípulos. Aí o Espírito Santo vira e fala, aí Jesus vira e fala, Ahí Jesús se da vuelta y dice, eu rogarei ao Pai, yo pediría al Padre, eu vou orar ao Pai, yo voy a orar al Padre, e ele vos dará outro y Él les dará otro consolador, consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. para que los acompañe para siempre. Então o Espírito Santo nos consola, Entonces el Espíritu Santo nos consuela, está sempre conosco. está siempre con nosotros. E olha só, Y mira, e ele diz, o Espírito da verdade Ele que o disse, mundo não pode receber, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, porque não vê, porque no lo ve nem o conhece, ni lo conoce, mas vós pero os ustedes conheceis, sí lo conocen, porque ele habita porque Él habita, convosco Él vive con ustedes e estará em vós. y estará en ustedes, en ustedes. Então, ele vai nos consolar, Entonces Él nos va a consolar, ele vai nos ajudar. nos va a ayudar. E esse consolador, Y este consolador, ajudador, ayudador, Paracletos, Paracletos, está aí dentro de você. está ahí dentro de vos. Olha, você conhece ele. Mira, vos lo conoces. Toda seta que vem na sua mente fala assim, Deus não fala comigo, Toda flecha que viene a su mente Deus não está comigo. que dice, Dios no habla conmigo, no está conmigo. Se você nasceu de novo, Si vos naciste de nuevo, isso é uma seta do inimigo esa es una flecha del enemigo para te paralisar, para paralizarte, paralisar o ministério que Deus tem para você. paralizar el ministerio que Dios tiene para vos. Havia o ministério do Pai, Está el ministerio del Padre, do Filho del Hijo e agora do y Espírito ahora del Espíritu em nós. en nosotros. Jesus afirmou, Jesús afirmó, vós vos o conheceis, lo conocen, ele ustedes lo habita conocen, convosco habita con e ele ustedes estará dentro de y você. estará dentro de ustedes. Então eu preciso que você gere uma santa expectativa em conversar com o Espírito Santo todos os dias. Entonces necesito que vos generes una santa expectativa en conversar con el Espíritu Santo en estos días. Na rua, En la calle, vai comprar, cuando vas a comprar. amém? Amén. Qual que é as tarefas que você não está dando conta de fazer? ¿Sabes esas tareas que no logras terminar? Está pesada, Que están pesadas, sensação de capacidade. sensación de incapacidad. Fala para ele. Decile para Él, O Espírito Santo me ajuda. Espíritu Santo, ayúdame. Estou me sentindo incapaz, Te sentís incapaz, fraca, débil, cansada. cansada. Me ajuda. Ayúdame. Amém? Amén. Para bom entendedor, pingue a letra. A buen entendedor, pocas palabras. Entende? Eu estou falando aqui da parte de Deus para esse casal. Estoy hablando de la parte de Dios para esta pareja. Pergunta tudo para ele. Pregunta todo para Él. Ele é meu amigo. Él es mi amigo. Eu amo o Espírito Santo. Yo amo el Espíritu Santo. Eu subi a montanha orando em línguas. Yo subí la montaña orando en lenguas. Sabe por que foi fácil eu subir a montanha? ¿Sabes por qué fue fácil subir la Porque eu montaña? conversei com o Espírito Santo. Porque yo conversé con el Espíritu Santo. Do início ao fim. Del inicio al fin. Foi por... Yo le dije a Él,
Conta todo. Aleluia. Ele conta tudo. Um dia eu fui comprar um perfume. Un día fui a comprar un perfume. Eu estava lá pesquisando, falei, Espírito Santo, Estaba buscando y dije, Espíritu Santo, uau, né? Até que achei um. wow, encontré uno. Aí o Espírito Santo trouxe uma restrição. Ahí el Espíritu Santo me trajo una restricción. Ele fala assim conosco também. Él habla así con nosotros también. Ele impede a gente fazer alguma coisa. Él nos impide hacer cosas. E aí eu ia comprar o perfume, já tinha escolhido, já tinha determinado, ia pagar. Ele falou assim, não compra. Ahí yo iba a comprar ese perfume, ya me había determinado, iba a pagar y el Espíritu Santo me dice, no compres. Aí eu perguntei para ele, falei, por quê? Ahí le pregunté, ¿por qué? Não compra. No compra. Nem tive a resposta. Ni me dio la respuesta. No outro dia, minha irmã me liga e fala, Al otro día mi hermana me llama y me Arlan, eu tenho um dice, presente para você. Arlan tiene un regalo para vos. Comprei um perfume para você. Compré un perfume para vos. Quero trazer o Eu quero Espírito Santo para traerte coisas Al simples da Espíritu sua Santo para vida. cosas simples de tu vida. Para ele mover com grande poder, Para él mover con gran poder, você tem que aprender com coisas simples. tienes que aprender con cosas simples. Seja fiel no pouco Sea fiel en lo poco e ele vai te colocar y onde? te va a colocar ¿dónde? No muito. En lo mucho. Então é no dia a dia, En tu día a día, pequenas tarefas. en las tareas. Convida o Espírito Santo. Invita al Espíritu Santo. Quantos alunos nós temos aqui? ¿Cuántos alumnos tenemos aquí? Fala com ele para te ajudar nos estudos. Decirle al Espíritu Santo que te ayude en los estudios. Ah, agora pronto, pastor. Ah, Agora ele vai agora fazer a amém. prova para mim. Ahora bueno, pastor, el Espíritu Santo va a hacer la prueba para mí. Vigia, irmão. Vigiar, hermano. Claro, com certeza ele vai te ajudar, mas te ajudar a memorizar, a guardar a matéria, a até saber qual que é a matéria que vai cair na prova. Él te va a ayudar a memorizar, a aprender la materia hasta saber qué es lo que va a caer en la prueba. Tem uma irmã lá em Goiânia que ela perguntou, ela estava estudando para fazer o vestibular para medicina, Y la hermana en Goiânia que estaba estudiando para hacer el ingreso a medicina e ela fez uma pergunta. y le hizo una pregunta. Espírito Santo, o que vai cair na prova? Espíritu Santo, ¿qué va a salir en la prueba? E o Espírito Santo deu uma dica para ela de uma matéria que cai só de 7 em 7 anos. Y el Espíritu Santo le dio a ella le dijo que iba a caer una prueba que cae cada 7 años más o menos. Que não era comum. Que no era común. Ela estudou. Ella estudió. Qual que é a matéria que ¿Y caiu? qué es que cayó? Essa. Esa. E ela passou para Ela medicina. passou. Porque só ela sabia. Solo ella A sabía. nota dela foi maior. La nota de ella fue mayor. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, Mira la persona que está al o lado. Espírito Santo Es decir, el Espíritu Santo habita em você habita en vos e quer relacionar com y você. quiere relacionarse con vos. Amém? Amén. Olha, é tão poderoso esse relacionamento com o Espírito Santo Mira, es tan poderoso el relacionamiento con el Espíritu Santo que você nunca mais vai se sentir só. que nunca más te vas a sentir solo. O tempo inteiro eu fico invocando o Espírito Santo. A veces, O tempo todo eu fico invocando o Espírito Santo. todo el tiempo me quedo invocando al Espíritu Santo. Eu estou caminhando, Estoy caminando, eu estou pregando, estoy predicando, eu estou... Em qualquer momento, en cualquier momento. eu chamo ele para relacionar. Lo llamo para relacionarse. Amém? Amén. Isso que é muito importante. Eso es muy importante. Porque isso aqui é o início dessa jornada profética. Este es el inicio de tu jornada profética. Olha só, Mira, a primeira ação do Pai la primera acción del Padre foi com o Espírito Santo. fue con el Espíritu Santo. Havia caos na terra, Había caos en la tierra, Deus viu o caos e Dios vio el caos o Espírito Santo estava pairando. y el Espíritu Santo estaba como A chave, pairando. pairando, estaba Oye, sobre las aguas. Gênesis ahí. 1, isso. Génesis Gênesis 1, 1. verso 2. O Espírito Santo pairava por sobre o caos. Amém? El Espíritu Santo estaba sobre el caos. A primeira ação de Deus aqui na terra La primera acción del Dios aquí en la tierra foi com o Espírito Santo. fue con el Espíritu Santo. E disse Deus, haja luz. Y dijo Dios, haya luz, E o Espírito Santo moveu. y el Espíritu Santo movió. Amém? Amén. A primeira ação do Pai. La primera acción del Padre, Como é que Jesus foi concebido? ¿cómo es que Jesús fue concebido? Por meio do ¿Por medio de él? Espírito Santo. Irmãos, estou falando coisas aqui importantes. Oh, hermano, estoy hablando cosas importantes. A primeira ação do Espírito Santo aqui a primeira ação de Jesus, primeira menção de Jesus aqui na terra foi por meio do Espírito Santo concebendo Maria. La primera acción fue el Espíritu Santo concibiendo María, fue la primera acción de Jesús en la tierra. Jesus aqui na terra. Jesús aquí en la tierra.
Aí Jesus nasceu. Ahí Jesús nació. Como é que foi? Quando é que começou o ministério de Jesus? ¿Cuándo comenzó el ministerio de Jesús? Quando o céu se abriu Cuando los cielos se abrió e o Espírito veio y el Espíritu vino na forma de en pomba. la forma de una paloma. Aí daí ele começou o ministério dele. Ahí comenzó el ministerio de él. Só depois, Solo después, somente depois solamente do después, Espírito Santo. que el Espíritu Santo. Vocês têm noção disso? ¿Tenés noción de Por que eso? que Jesus não começou antes? ¿Por qué Jesús no comenzó antes? Porque o Espírito Santo não estava movendo Porque el Espíritu Santo no estaba como o moviendo, Pai havia determinado. como el Padre había determinado. Amém? Amén. Mas e os discípulos, Pero los discípulos, os apóstolos? los Como é apóstoles, que eles começaram? ¿cómo comenzaron? Primeiramente com um sopro. Primeramente con el soplo. O Espírito Santo entrando dentro El deles. Espíritu Santo entrando en la vida de Eles ellos. nascendo de Ellos novo. naciendo de nuevo. Mas eles poderiam sair dali e começar a edificar a igreja? Pero podrían salir de ahí y empezar a edificar iglesia. Depois de João 20, 22? Después de Juan 20, 22. Não. No. Quando é que eles começaram a edificar a igreja? ¿Cuándo comenzaron a edificar iglesia? Depois de serem revestidos com o poder do alto. Después de ser revestidos por el poder del alto. Fala para a pessoa do seu lado assim, meu irmão, Es decir, decirle a la persona que está al lado, mi hermano, nós começamos nosotros comenzamos a mover no Espírito a mover en el Espíritu depois de sermos batizados después de ser bautizados com o poder do alto, con poder de lo alto. revestido. Revestidos. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Libera uma palavra de Deus para essa pessoa do seu lado aí agora. Dé una palabra de Dios para esa persona que está a tu lado ahí ahora. Fala para ela o quanto Deus quer usar ela. Decile Olha, para 2 a a ella 2, olha cuánto para Dios essa quiere pessoa do seu usarla. lado aí. Mira a la persona que está a tu lado ahí. Queridos, Queridos, muita atenção aqui para mim. mucha atención aquí para Então mí. eu preciso que vocês saiam daqui hoje Yo necesito que salgas de aquí hoy com essa primeira menção e ensino que eu estou compartilhando com vocês. con esta primera mención, enseñanza que estoy compartiendo con vos hoy. Nós vamos terminar o culto aqui depois, mais tarde. Ainda temos mais vários 5 minutos ainda. Amém? Nosotros vamos a terminar el culto más tarde, só tenemos começando varios 5 agora. minutos todavía. Mas eu quero que você vá hoje para casa Pero quiero que vayas hoy a tu casa conversando com o Espírito Santo. a conversando con el Espíritu Santo. O Eduardo andou comigo um tempo lá em Goiânia. El Eduardo anduvo conmigo un tiempo allá en O Goiânia. pastor Eduardo. Pastor Eduardo. Então ele sabe o quanto eu valorizo a presença do Espírito na minha vida. Entonces él sabe cuánto yo valorizo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eu começava gastando tempo lá orando, Yo comenzaba adorando, gastando tiempo orando, confessando a palavra, confesando la palabra, meditando a palavra, meditando la palabra, adorando. adorando, E eu fui crescendo nessa y intimidade. fui creciendo en esa intimidad. Então hoje eu consigo perceber o Espírito falando comigo. Entonces hoy consigo percibir el Espíritu hablando conmigo. É igual quando minha esposa olha para mim, Igual cuando mi esposa me mira e, assim, com o olhar ela já fala alguma y coisa. con la mirada ya me dice algo, Porque eu tenho intimidade com ela. porque tengo intimidad con ella. Os maridos aqui que sabem, não é? Los maridos aquí saben, ¿no? Então um ali de azul, ele Entonces, sabe quando ela el olha. marido Você de fala. azul dice, Então você faz sabe assim, cuando ella né? te mira. Sim ou não? Ahí se empieza a persignar. Levantou assim, acabou. Para na hora, não é? Ahí cuando mira, ahí acabó. É. Para E en el momento. quero falar algo para você. Quiero hablarte algo a vos. É nítido que o Senhor vai te levar para uma nova medida de revelação e sabedoria. Es nítido que el Señor te va a Amén. llevar a una nueva medida de revelación y Deus tem sabiduría. colocado essa fome no seu coração. Dios ha colocado eso en tu corazón. E você vai correr com os cavalos. Y vas a correr con los Porque caballos. você vai alimentar com a E- comida do céu Y vas a alimentar e con la vai comida del cielo. conseguir vencer os obstáculos. Y vas a conseguir vencer los Deus vai obstáculos. te dar resistência. Dios te va a dar resistencia. Amém? Amén. Essa fome que Deus tem colocado aí hoje, e eu percebo, é Deus gerando algo dentro de você para te dar mais velocidade e mais força. Todo lo que Dios está colocando hoy en tu vida es para Dios generando algo en tu corazón para darte más fuerza y más resistencia. E Deus chamou vocês para serem colunas. Y Dios los llamó a ustedes para ser columnas. Colunas. Columnas. Ora por isso. Deus Ora quer usar por isso. vocês Dios te va a usar. para ser um canal de bênção, Los va a usar para ser sustentar canales de na bendición, edificação da sustentar igreja. y para la edificación de la iglesia. Amém? Amén. Prosperidade vai chegar. La prosperidad va a llegar. Fique em paz. Quédate en paz. Busque em primeiro lugar o teu reino, a tua Busca justiça, primero en lugar el reino y la e as outras justicia coisas vão vir. y las demás cosas van a venir. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. E a irmã aí, quero falar algo para ti. No seu coração, Y para la hermana quiero hablar, en tu corazón, esquece o passado olvídate el pasado e as marcas dele, y las marcas de él. tá? Ah.
Nem precisa mostrar mais para os outros. No precisa mostrar más para los otros. Não precisa mais falar para suas amigas. No precisa hablar más para sus amigas. Abrir com elas. Abrir con ellas. Está resolvido. Está Segue resolvido. adiante. Está resuelto. Seguí Amén. adelante. Amém. Amém. Sigamos adiante. Queridos, mas eu quero falar para vocês aqui qual que é o modo operante do Espírito Santo. Queridos, quiero hablar para ustedes cuál es la forma, el modus operandi, la forma de operar del Espíritu Santo. Então eu falei para vocês a importância de relacionar com Ele, amém? Entonces le dije la importancia de relacionarse con Él, amén. Que Ele está conosco, amém? Que Él está con nosotros, amén. Que o Pai começou por meio do Espírito, Que el Padre comenzó por medio del que Espíritu. o Filho começou por meio do El Espírito Espíritu comenzó por medio del e que os Espíritu. apóstolos também começaram por meio do Y los Espírito. apóstoles comenzaron por medio del Amén. Espíritu, amén. Agora, como é que o Espírito Santo age? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo, cómo Algumas actúa el Espíritu características Santo? dela, do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Olha só. Ao Mira. cumprir-se o dia de Pentecostes, Al cumplirse el día de Pentecostés, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Actos 2, versículo 1. Atos 2, 1. Sois un. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Cuando llegó el día de Pentecostés, estavam todos reunidos no mesmo lugar. estaban todos juntos en el mismo lugar. O Espírito Santo move em unidade. El Espíritu Santo mueve en unidad. Você quer mover no Espírito Santo? ¿Vos querés mover en el Espíritu Santo? Quantos querem mover na unção, ¿Cuántos nos quieren dons do mover en la Espírito? unción y los dones del Espíritu? Precisa ter unidade. Necesitas tener unidad. Eles estavam reunidos ali no mesmo lugar, Ellos estaban orando reunidos com o mesmo propósito. en el mismo lugar orando con el mismo propósito. O Espírito Santo, ele move no corpo. Fala assim, o Espírito Santo El Espíritu Santo mueve en el cuerpo. Decía así, Espíritu Santo move mueve no corpo, en el cuerpo, na unidade do corpo. en la unidad del cuerpo. Onde há divisão, o Espírito não move. Entonces, donde hay división, el Espíritu no mueve. Onde não há honra, Donde no hay honra, onde não há o mesmo coração, donde hay el mismo corazón, o Espírito não move. el Espíritu no mueve. Mas olha só, Mira, e de repente, y no de repente, tempo en determinado, un tiempo determinado, veio do céu um som, vino del cielo un sonido, como um vento como impetuoso, un viento impetuoso, e encheu toda a casa, y llenó toda la casa, onde estavam donde estaban assentados. sentados. Segundo aspecto, Segundo aspecto, tem um tempo determinado hay un tiempo determinado para todas as coisas aqui na terra. para todas las cosas aquí en la tierra. Não é assim, simplesmente, vai acontecer assim agora, no meu ministério. No así simplemente va a acontecer, va a pasar así ahora mi ministerio. Não foi um processo? No fue Não un tem um proceso, tempo pastor. determinado, Hay un tiempo uma determinado, caminhada. una caminada. É assim com a criança. Es así con un niño. É um processo, uma É um caminhada, processo, uma jornada. Caminata, una jornada. Como una eu falei para jornada. vocês, eu nasci em 2004, nasci de novo em 2004. Yo nací de nuevo en 2004. 2014 eu tive uma experiência com oração muito profunda. 2014 tuve una experiencia con oración muy profunda. Foi uma caminhada até aqui. Fue una caminata. Aí em hasta 2024 eu comecei a fluir no dom profético. aquí. Ahí en el 2024 comencé a fluir en el De uma maneira mais profético, intensa, mais clara. de una manera más intensa y clara. Mas foi um tempo que o Espírito Santo teve comigo. Pero fue un tiempo del Espíritu Santo que estuvo conmigo. Então, comece a andar com ele. Comencé a andar con él. Fala pro seu irmão, fala assim, meu irmão, Habla para tu hermano así, há um hermano. tempo para todas as coisas. Hay un tiempo para todas las cosas. Vamos mover junto com o Espírito Santo. Vamos a mover juntos con el Espíritu Santo. Aleluia. Agora, terceiro princípio, muito importante que está aqui. Ahora, el tercer principio muy importante que está aquí, Que eu acho esse princípio, assim, que me parece ese imprescindível principio para a nova aliança. imprescindible para la nueva alianza. Por que no texto diz que todos estavam assentados? ¿Por qué en el texto dice que todos estaban sentados? Obrigado. Aleluia. Daria entendimento se tivesse o texto assim, e todos estavam reunidos no mesmo lugar? Porque daría entendimiento si dijeras todos estaban reunidos en el mismo lugar. Por que tem que falar que eles estavam assentados? ¿Por qué tiene que decir que estaban sentados? Veio do céu um som e encheu toda a casa. Vino del cielo un sonido y se llenó toda la casa. Mas termina falando essas duas palavras. Pero Estavam Pero termina diciendo esas dos palabras. Estaban assentados. sentados. Eles poderiam estar em pé, sim ou não? ¿Podrían estar en pie, sí o no? Por que menciona isso? ¿Por qué que menciona esto? Porque isso é importante. Porque es importante. Quem que está sentado hoje? ¿Quién que está sentado hoy? Cristo Jesus. Cristo Jesús. Ele é o sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Ele é o rei dos reis. Él es el rey de reyes. Ele completou
Él completó. Ele está sentado. Él está sentado. Preste atenção. Presta atención. O mover do Espírito El mover del Espíritu começa comienza na nova aliança, en la nueva alianza quando você entende cuando entendés que tudo já foi consumado. que todo ya está hecho. Eu quero dar um tempo aqui para você entender isso. Yo quiero dar un tiempo para que entiendas eso. O Espírito Santo não move hoje El Espíritu Santo no mueve hoy com a gente agitado como Marta correndo de um lado para o outro. con gente agitada como Marta corriendo de un lado para el otro. Uma coisa só é importante. Una sola cosa es importante. Jesus disse Jesús dijo para Maria. para María. E ela estava quedava-se aos pés de Jesus. Y ella estaba quieta a los pies de Jesús. Uma coisa só importa. Una Então o cosa Espírito vai solamente começar a importa. mover. Entonces el Espíritu comienza a mover. Quando você compreender que você move, Cuando empiece a comprender que vos movés, não é na força, no es en tu fuerza, não é agitado na alma, no es agitado en tu alma, é descansando na obra consumada de es Cristo. descansando en la obra consumada de Jesús en la cruz. Amém. Amén. Isso é imprescindível. O Imprescindible. batismo do Espírito Santo aconteceu quando eles estavam sentados. El bautismo del Espíritu Santo pasó cuando estaban sentados. Amém. Amén. Deus vai te usar de maneira profética aqui no louvor. Dios va a usarte de manera profética en la Amén. alabanza. Amén. Não fique tímida. No te quedes tímida. Deus já te deu coisas aí dentro Dios ya te dio cosas ahí para dentro você falar. para hablar. Eu te vi falando aqui. Y yo te vi hablando aquí. Você não precisa ter vergonha nem No medo. necesitas tener vergüenza ni miedo. Quando você estiver ministrando, você vai abrir seus olhos Cuando estés ministrando, va a abrir em tus alguns, ojos alguns momentos. en algunos E momentos. você vai olhar para algumas Y pessoas vas a mirar a algunas e personas Deus vai te mostrar. y Dios te va a mostrar. E do jeito muito particular, Y de una forma muy particular, Ele vai te falar alguma coisa. Él te va a decir alguna cosa. Não precisa ser coisas grandes, No necesitas hacer cosas grandes, mas coisas pequenas cosas pequeñas que você vai compartilhar, que vas a compartir, que vai tocar o coração que va a dessas tocar el corazón de pessoas. esas personas. Mas Ele já te deu. Pero ya te dio. Deixa fluir. Deja fluir. Amém? Amén. Entenda que é depois de quem está sentado. Es después de que estás sentado. É muito lindo isso. Es muy lindo eso. É muito perfeito. Es muy perfecto. Porque nós agora somos... Por que o Espírito move em nós? Nós somos reis e sacerdotes. ¿Por qué el Espíritu mueve en nosotros? Porque somos reyes y sacerdotes. Mas o nosso rei dos reis, Pero e o nuestro sumo rey de reyes, sacerdote, sumo já sacerdote, consumou a obra. ya consumó la obra. Nós estamos nele. Nosotros estamos en Él. Amém. Amén. Nós não fazemos mais nada. No hacemos más nada nosotros. Nós simplesmente chamamos a existência Nosotros simplemente llamamos a daquilo que ele já existencia fez. aquello que Él ya hizo. Algo que Deus, vou fazer um parênteses aqui. Você sabe o que Deus falou comigo essa semana que eu achei top demais? Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe lo que Dios me habló esta semana que a mí me pareció top de más? Top demais. Top de más. Top, né? Top. O que Top, falaria ¿sabe aqui, qué? hein? Top. No, está bien. Ah, vocês vão entender agora. O Espírito Santo vai traduzir para vocês. Va a entender. El Espíritu Santo va a traducir para ustedes. O filho pródigo El hijo pródigo voltou para a casa do pai, volvió para la casa del padre, mas o pai já tinha preparado tudo para ele. pero el padre ya había preparado todo para él. Não, mas é tudo. Pero es todo. Ele não pegou qualquer novilho cevado. No agarró cualquier O pai já estava cevando ternero cebado. meses antes. El padre ya estaba preparándolo meses antes. Nós movemos naquilo que já está feito. Nosotros movemos en aquello que ya está hecho. Já tinha feito uma roupa para ele. Ya había hecho la ropa para él. Pega a roupa de festa, Le dijo, agarren la ropa de fiesta, sob medida. a la medida. O filho nem deu sinal que voltava. El hijo ni dio señales de que volvía. Anel Anillo do tamanho certo, del tamaño correcto. sandálias, Sandalias, tudo certo. todo correcto. Fala assim, nós movemos Decía así, nosotros movemos naquilo que ele já fez. en aquello que él ya hizo. Tira um peso de suas costas, Eso sacó un peso de tu espalda, porque você vai falar aquilo que Deus falou. porque Amén. vos vas a hablar aquello que Dios ya hizo. Aleluia. Olha só. Então eles estavam sentados, Mira, entonces ellos estaban sentados, mas tem uma outra maneira também. pero hay otra manera también. Nós falamos da unidade, Dijimos unidad, tem o tempo certo, el tiempo correcto, no descanso, en el descanso, e preciso falar de uma outra maneira que o Espírito Santo moveu. y necesito hablar de otra forma que el Espíritu Santo movió. Muito importante. Muy importante. No segundo batismo do Espírito Santo, En el segundo bautismo del Espíritu Santo, o primeiro batismo foi esse, el primer bautismo fue ese, em Atos, em Pentecostes. en Hechos, en Pentecostés. Estavam reunidos. Estaban reunidos. Veio o Espírito Santo como línguas de fogo.
El Espíritu Santo, lenguas de fuego. E todos foram batizados no Y Espírito todos fueron Santo. E bautizados en el falaram em Espíritu outras Santo. Y línguas. hablaron en otras lenguas. Só que isso é o batismo dos judeus. Pero es el bautismo de los judíos. O batismo do Espírito Santo dos judeus. El bautismo del Espíritu Santo en los judíos. Agora, o batismo do Espírito Santo nos gentios Ahora, el bautismo del Espíritu Santo en los gentíos foi na casa de Cornélio. fue en la casa de Cornelio. Você sabe como é que o Espírito Santo desceu? ¿Vos sabés cómo es que el Espíritu Santo descendió? Porque os judeus Porque los judíos tinham que entender que a obra estava completa. tenían que entender que la obra estaba completa. Porque eles eram povo do sacerdócio no templo. Porque ellos eran el pueblo del sacerdocio en ese momento. O sumo sacerdote entrava no templo e fazia o serviço. El sumo sacerdote entraba en el templo y hacía el servicio. Mas Jesus completou o Pero serviço. Jesús completó el servicio. Então eles precisavam estar sentados. Entonces ellos necesitaban estar sentados. Mas agora os gentios precisavam de quê? Pero ahora los gentios necesitaban ¿qué? Gentios entendiam do serviço no templo? Os gentios tinham compreensão do serviço no templo? Fala assim, não. Los gentios no tenían comprensión del servicio, o sea, no comprendían el servicio del templo, Do sacerdócio. del Não. sacerdote. Os gentios eram os gregos, Los gentios eran los os griegos, romanos, romanos, de outras nações. todas las Não naciones. conheciam o serviço do sacerdócio. No conocían el servicio O que eles sacerdotal. precisavam de saber? ¿Qué necesitaban saber? O que o Espírito Santo queria ensinar a ¿Qué el eles? Espíritu Santo les quería enseñar? A nós, A nosotros o perdão dos pecados. el perdón de los pecados. O Espírito só move El Espíritu solamente mueve quando você entende que você é totalmente perdoado. cuando entendés que sos totalmente perdonado. Olha só, Mira, Atos 10, 43. Hechos 10:43. Isso aqui era Pedro pregando lá para Cornélio. Aquí estaba Pedro predicando para Cornelio. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, De él dan testimonio todos los profetas de que, por meio do seu nome, por medio de su nombre, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, perdón de los pecados. Quando Pedro estava pregando a remissão dos pecados, Cuando Pedro estaba predicando el perdón de los o pecados, perdão dos pecados, el perdón de los o pecados, Espírito Santo interrompeu el Espíritu Santo interrumpió e eles foram batizados no y Espírito fueron Santo. bautizados por el Espíritu Santo. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra da remissão de pecados. Vocês Sobre querem, todo los que escuchaban el mensaje de remisión de pecados. quantos querem fluir no profético? ¿Cuántos quieren fluir en el profético? Você tem que entender que você tem que estar sentado Tenés que entender que tenés que estar sentado juntamente com Cristo Jesus. juntamente con Cristo Jesús. Em Cristo Jesus. En Cristo Jesús. Nas regiões En celestiais. las regiones Nós celestiales. precisamos saber de quê? Necesitamos que o- saber de qué. Passado do Senhor foi apagado completamente. O senhor de preto aí. Todo o seu passado foi apagado. Que todo tu pasado fue pagado. Necesitas saber que todo tu pasado fue pagado. Quando Deus olha para o Senhor, Ele vê o Senhor branco, Cuando Dios mira para te mira, alvo como a te ve neve, blanco, limpio sem como la nieve, mancha, sin ninguna mancha, sem ruga, sin ninguna arruga, perdoado. perdonado. Permita o Espírito Santo mover na vida do Senhor. Permití que el Espíritu Santo mueva en tu vida. Irmãos, Hermanos, isso tem que ser uma realidade em nós. eso tiene que ser una realidad nuestra. Se eu estou debaixo de sensação de culpa e condenação e acusação, você acha que eu vou conseguir pregar aqui? Si yo estoy debajo de una sensación de culpa y condenación, ¿te parece que puedo predicar aquí? Vocês acham que eu vou conseguir? ¿Pensás que voy a conseguir? Não sou digno, No soy digno, não sou bom o bastante, no soy bueno lo suficiente, mas o Espírito Santo moveu pero el Espíritu Santo movió. no batismo dos judeus En el bautismo de los judíos e dos gentios, y de los gentíos, mostrando a obra consumada, mostrando la obra consumada, a unidade do corpo, la unidad del o cuerpo, tempo determinado el tiempo determinado e o perdão dos y el pecados. perdón de los pecados. Vocês ficam achando que talvez, o pastor Tiago é muito santo, A lo mejor te quedas pensando, el pastor Tiago es muy santo, a pastora Flávia la pastora Flavia é muito santa, es muy santa, o pastor el pastor Sebastián Sebastian é muito santo. es muy santo. Só eles podem. Solo ellos pueden. Não, querido. No, querido. Você Vos é santo também. sos santo también. Você é casa do Espírito Vos Santo. sos casa del Espíritu Santo. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Es que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pastor, mas e se eu pecar?
Ah, pero pastor, ese es el pecado. Para que serve o sangue? ¿Para qué sirve la sangre? O sangue de Jesus ele é só para um momento? Não, La ele é sangre de Jesús es solo por un momento. para toda a sua vida. Es para toda tu vida. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Queridos, então eu quero, Querido, entonces quiero, nesse primeiro momento, en este primer momento, mostrar para você a importância de você relacionar com o Espírito Santo. mostrarte la importancia de relacionarte con el Espíritu Santo. O mover, como que é o mover do Espírito Santo? ¿Cómo quiere el mover del Espíritu Santo? Essa é uma base para você construir essa unção, esse dom profético. Es solo Amém? la base para construir ese don profético. Agora, o que eu te peço? Ahora, ¿qué es lo que te pido? Gasta tempo orando. Gasta tiempo orando. Todo mundo aqui tem um horário para orar. Todo el mundo aquí tiene un horario para orar. 15 minutos antes que você acorda. Muda o seu despertador hoje, eu arrumei 15 minutos antes para você orar. 15 minutos antes de que te despiertes, cambia tu despertador, ahí te empezás a despertar 15 minutos para orar. Sim ou não? ¿Sí o no? Gasta tempo com o Espírito Santo. Gasta tiempo con el Espíritu Santo. Mas você pode conversar com o Espírito Santo o dia inteiro. Ahí después puedes conversar con el Espíritu Santo el día entero. Andando para o trabalho, você pode conversar com o Espírito Santo? Andando por el trabajo puedes conversar con el Espíritu Santo. Você pode ir dirigindo o seu carro, conversando com o Espírito Santo? Andando en el auto puedes conversar con el Espíritu Santo. Você pode trabalhar, cuidar dos filhos e conversar com o Espírito Santo? Sim ou não? Puedes trabajar, cuidar de tus hijos, conversando con el Espíritu Santo, ¿sí o no? É um estilo de vida. Es un estilo de vida. Pastor, não tem vontade de orar. Pastor, no tengo ganas de orar. Então fala para Deus. Entonces decirle a Dios, Deus, eu não estou com vontade. Dios, no tengo ganas. Oh Deus, eu não gosto muito. Oh Dios, no me gusta Me mucho. ajuda. Ayúdame. Me ensina a gostar de orar. Enséñame a gustar de orar. Ele vai te ensinar. Él te va a enseñar. Deus, o assunto termina rápido. Dios, el asunto termina rápido. Eu peço isso, Yo pido esto, peço o carro, pido el auto, peço a pido la casa, casa, peço a pido la prosperidade, prosperidad, peço para guardar a pido para que família, cuide a la familia, guardar os meninos, cuide a los niños, abençoar minha vida, bendecir mi me livre da vida, enfermidade. en mi Acabó intimidad. o asunto. Acabó el asunto. Mas fala, Senhor, me ensina a conversar mais. Entonces decís, Señor, enséñame a conversar más. Ele vai te ensinar. Él te va a enseñar. Eu criei uma vida de intimidade com Deus, sabe como? Yo Pedindo pra creé Ele. una vida de intimidad con Dios, ¿sabes cómo? Pidiéndole, Até mesmo para tirar a solidão, sabia? hasta para tirar la soledad, A sensação de estar só. para la sensación de estar solo. Conversa com Ele. Conversar con Él, Para tirar a tristeza, para sacar la tristeza, a angústia, angustia, sensação de que ninguém está ali observando, junto, olhando. sensación de que nadie está ahí junto mirando. Tá vendo tanto que Ele gosta de você? Está viendo, te das cuenta de todo lo que Él gusta de vos. Você é importante para Ele. Sos muy importante para Él. Conversa com Ele. Conversar con Él. Conversa. Conversar. Tá muito tentado. Está muy tentado. A tentação tá. La tentación O está. Espírito Santo me ajuda. Espíritu Santo, ayúdame. Tô com vontade de perder assim, a paciência agora e gritar, ficar bravo. Estoy con ganas de perder la paciencia acá y gritar. Estoy enojado. Fala com Ele. Habla con Él. O que você precisa? ¿Qué necesitas? Fala. Habla. Sabe aquelas coisas que você gosta de esconder? ¿Sabes esas cosas que te gusta esconder? Sabe? ¿Sabes? Você quer que ninguém Esas cosas que nadie Saiba. sabe. fala com Ele. Habla con Él Para Ele fazer você esquecer disso. para que se haga, que Que é te para esse olvides de lugar que eso. Ele quer te levar. Que te lleve donde Él te quiere Você não llevar. precisa disfarçar, não precisa No esconder. necesitas esconder. Fala com Ele. Habla con Él. Você andar livre, Así andas libre, em paz. en paz. Amém? Amén. O Espírito Santo vai começar a colocar palavras de esperança no seu El ouvido. Espíritu Santo va a comenzar a colocar palabras de esperanza en tu oído. Fala com Ele. Habla con Él. Eu amo conversar com o Espírito Santo. Yo hablo en conversar amo. con el Espíritu Santo. Amo, Eu amo. amo. Por isso que eu brinquei com você aquele dia. Por eso que yo jugaba con vos en aquel día. Queridos, Queridos, não é um trabalho, no es un trabajo, é um relacionamento. es un relacionamiento. Quantos percebem a unção dele aqui? ¿Cuántos perciben la unción de Él aquí? Não é trabalho, eu não estou chamando vocês para trabalhar. Estou chamando vocês para relacionar. No estoy llamando a ustedes para trabajar, estoy llamando a ustedes para que se relacionen. Teve uma vez que eu indo para o Peru, Hubo una vez que fui para Perú, uma viagem missionária lá. un viaje misionario allá. E aí eu dentro do avião, Ahí estaba dentro del avión.
Me senti tão honrado como eu estou sentindo honrado aqui. Me sentí tan honrado como me estoy sintiendo honrado Amén. aquí. Vocês estão honrando o próprio Senhor. Ustedes están honrando al propio Señor. E aí eu sentado lá, peguei uma Ahí estaba salada de sentado fruta allá, agarró una ensalada de frutas que serviram lá. que sirvieron allá. Aí tinha uma mulher, uma gringa de cá e outra de cá. Había una mujer acá y otra acá. E eu lá, peguei. Ahí agarré. Eu lembro direitinho do sabor. No me acuerdo exactamente el sabor. Peguei Me acuerdo muy bien el sabor. perfeitamente o abacaxi. Um Es abacaxi como diferente. había como una nana diferente. A hora que eu coloquei na boca, Cuando lo puse en la boca, falei, uau, que delícia. dije, Espírito wow, Santo. qué delicia, Espíritu Santo. Obrigado. Gracias. O Senhor me trouxe aqui, Me trajiste hasta aquí, me colocou para pregar, me colocaste a predicar tá aqui me servindo, eu estou aqui com o Senhor. y están aquí sirviéndome. Yo estoy aquí con el Señor. Comecei a chorar dentro do avião. Empecé a llorar dentro del Ele é avión. meu amigo, Él es mi amigo. é um relacionamento. Es un relacionamiento. As irmãs, mãe, aqui devia falar, coitado, perdeu alguém querido. Los que estaban al lado deben haber Coitado, eu pensado, chorando, pobre, assim, ó, debe haber pedido un chorava, ser querido porque él chorava, lloraba. Mas não, mas é porque, vou te falar uma coisa, eu estou te falando um princípio tão poderoso, porque o mover do Espírito Santo não é com grandes coisas. Y mira, escucha bien, lo que estoy diciendo es algo tan precioso porque el mover del Espíritu no es con grandes cosas. Me fala um grande homem de Deus. Decime un gran hombre de Dios. É o homem de Deus que conversa com ele em pequenas coisas. Es el hombre de Dios que conversa con Dios en las pequeñas cosas. Detalhes. Tem um corim lá no Brasil. Detalles. Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Tem um Detalhes corim lá no tan Brasil. pequeños. Fala para ele. Habla Você que para tá de él. branca aí, fala. Só Aquí está fala. de blanco. Habla, habla. Só fala. Solo habla. Fala dos seus anseios. Habla de tus anseos, Dos seus medos. de tus miedos, Das suas de angústias. tus angustias, Das vergonhas. das vergüenzas. Fala. Assim deve. Estoy sintiendo aquí, está al lado de Miriam, ahora vos, que el diablo te está acusando. Hay mucha acusación que te tiene presa en la acusación y que Dios te dice hoy que estás completamente perdonada, que se olvidó de todo, que las cosas que el diablo te está prendiendo, esas él se olvidó. Que no sabe qué es lo que te pasa porque vos estás prendida en algo que él no se acuerda. Dios te dice eso. Amén. Amém. Irmãos, Jesus ele amava ir para lugares solitários. Jesús amaba Ir para lugares solitários. ir para lugares solos, solitarios. No Evangelho de Lucas, El Evangelio de Lucas mostra Jesus como homem. muestra a Jesús como hombre. De Mateus mostra ele como rei. En Mateus muestra a él como rey. João mostra ele como filho de Deus. Juan muestra a él como hijo de Dios. Marcos mostra ele como servo. Marcos muestra a él como siervo. Mas em Lucas mostra ele como filho do homem. Pero en Lucas lo muestra como hijo del hombre. Sabe quantas menções que fala de Jesus orando? ¿Sabes cuántas veces que dice que Jesús estaba orando? 12 vezes. 12 veces. É o evangelho que mais fala. Es el evangelio que más habla. Então o tempo inteiro ele se retirava para... Entonces el tiempo entero Orar. él se retiraba para orar. Olha, as nossas vidas, a nossa vida tem que ser uma vida de orações Mira, respondidas. nuestra vida tiene que ser una vida de oraciones respondidas. O Espírito Santo me ajudou a achar essa linda mulher. El Espíritu Santo me ayudó a hallar esta linda mujer. Sério? ¿En serio? Não, é um... Não é? ¿No es? Só as irmãs. Son las hermanas. Sério, diante de En Deus. serio, delante de Dios. Eu orei a Deus. Yo oré a Dios. Falei, Deus, eu sou ruim para escolher. Dije, yo soy 27 malo para anos elegir. escolhendo errado. Estuve eligiendo errado durante muchos años. Muitos tiros errados. Muchos tiros errados. Falei, não sei. No sé. Escolhe para mim. Elegí para mí. Traz ela para mim. Tráela para mí. Ele trouxe ela para mim. Y él la trajo para mí. Não foi isso que fez com Isaac? ¿No fue eso que hizo con Isaac? Os solteiros aqui. Los solteros aquí. Irmãos, Hermanos. e ele confirmou que era ela numa E ele- oração, Y él confirmó que era ella en oración. numa vigília. En una vigilia. A convicção foi tão forte. La convicción fue tan fuerte. Vamos lá, todo mundo fala assim. Tu. Vamos, todo el mundo así. Vou acordar uns 3 aqui que tá Para que se dormindo. despierten algunos aquí.
Então, e aí Deus confirmou que quando eu terminei, sério, diante de Deus, quando eu terminei a oração, eu falei assim, é ela. Entonces Dios confirmó tan fuerte que cuando terminó la oración dije, es ella. Eu já estava relacionando com ela há 10 meses, Yo ya estaba relacionándome hacía 10 meses, mas eu precisava de uma palavra. pero necesitaba una palabra. Eu cheguei até a afastar com ela por 3 meses. Llegué hasta separarme por 3 meses. Eu precisava de uma resposta de Deus. Necesitaba una respuesta de Vocês Dios. acham que é importante saber essa resposta ¿Creen que de es importante Deus? saber esa respuesta de Dios? Tudo. Deus falou. Dios habló. Depois desse dia, Después de ese día, você sabe que dia que eu tive dúvida? ¿sabe qué día tuve dudas? Nunca mais. Nunca más. Nunca mais. Nunca más. Ela é a mulher da minha vida. Es la mujer de mi vida. Amém? Amén. O Espírito Santo falou para mim quantos filhos eu teria. El Espíritu Santo me dijo cuántos hijos Falou o tendríamos, nome deles. el nombre de ellos, Falou o chamado el deles. llamado de ellos. O Espírito Santo falou para mim O Espírito até Santo- o primeiro prédio que eu iria. Falou Hasta que era me o dijo el botânico. primer local que iría, ahí Jardín Botánico. O segundo eu não sabia, não. Era El segundo no mistério. sabía, era un misterio. Foi pro recanto, eu não sabia. Cuando fui para el otro no sabía. Porque tem coisa que ele também não vai te falar. Hay cosas que él también no te va a decir. Sim. Sí, Ele quer que você seja guiado por ele. él quiere que vos seas guiado por él. Amém? Amén. Então, eu quero que você cultiva isso. Então, Como eu quero que Jesus cultivou. Entonces quiero que cultives eso así como Jesús lo cultivó. Olha, Jesus, Mira, Jesús, quando foi escolher os discípulos, cuando fue a elegir los discípulos, ele chamou os discípulos él llamó a los discípulos para estar com eles. para estar con ellos. Está lá em Marcos. Eso está ahí en Marcos. Marcos, se não me engano, capítulo 3, verso 14. Marcos 3, versículo 14. E designou a 12, Designó a 12. a quienes nombrou apóstoles, A quienes nombró apóstoles para lo acompanharam para que lo acompañaran e para enviá-los y para enviarlos a predicar. a predicar. Mas chamou 12 para o quê? Para Para- estar com eles. Para estar con ellos. Primeiro para estar, para depois enviar eles. Para Vocês que lo estão me entendendo? acompañaran. Y Tem como después ser para enviado para enviarlos. profetizar sem antes estar com ele? Puedes ser enviado a profetizar sin antes estar con él. Agora, estar com ele é como? Ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas orando? Ahora, estar con él es como quedar 2, 3, 4, 5 horas orando. No, Você pode estar com ele o tempo todo. podés estar con él todo Por el isso que ele tiempo. veio morar dentro de você. Por eso él vino a vivir dentro de hora. vos. Toda hora. En todo momento. Todos os momentos. Todos los momentos. Vocês estão comigo? ¿Estás conmigo? Queridos, agora, encerrando essa parte. Ahora, cerrando esta parte. Falei para vocês a importância do Espírito Santo, Le amém? dije a ustedes la importancia del Espíritu Santo. Falei a importância da oração, Le dije la amém? importancia de la oración. Você Amén. acha que está no primeiro capítulo, no segundo capítulo do livro. Eso está en el primero y segundo capítulo del libro. Agora eu preciso falar para vocês Ahora Ah. necesito hablarte a partir de qual aliança nós iremos profetizar. a partir de cuál alianza debemos profetizar. Nós estamos na velha aliança ¿Estamos en la vieja alianza ou na nova aliança? o en la nueva Me alianza? responde aí. Responde. Quem está acordado, responde aí ¿Quién está para mim. despierto? Responda. Velha, ¿Vieja vieja, o nueva. Nueva? Nueva. Nueva? Olha o Espírito Santo aqui movendo. Oh, Espíritu Santo moviendo. Nós estamos na nova aliança. Estamos en la nueva alianza. Amém? Amén. Agora então tem um modus operandi, tem uma Ah. maneira que ele opera na nova Ahora aliança. tiene una manera de operar en la nueva alianza. Amém? Amén. Na velha aliança, En la vieja alianza, Deus trazia o juízo, Dios traía juicio, fogo do céu. fuego del O cielo. que Elias fez? Mandou Ele- fogo do céu. ¿Qué hizo Elías? Mandó fuego del cielo. Quando os soldados vieram lá prender Elias, o que ele fez? Cuando los Decretou o soldados quê? vinieron a agarrar A a morte. Elías, él Amém? decretó que la muerte. A morte La daqueles muerte de soldados. aquellos soldados. Mas, na Pero- nova aliança, depois que Jesus veio, En la Cuando nueva alianza, después de que Jesús vino, quando Jesus visitou, se não me engano, foi Cafarnaum? cuando Jesús visitó Foi Cafarnaúm, Cafarnaum? Capernaum, Que eles não aceitaram ali a presença de Jesus. que ellos no aceptaron la presencia Aí de Jesús. João e Tiago falou por quê para Jesus? Jesus, quer que mande fogo do céu? Ahí Juan y Tiago, ¿qué dijeron? ¿Querés que mandes fuego del cielo? Ah, mas na velha aliança teve fogo do céu. Pero en la vieja alianza había fuego del cielo. Matou até os soldados. Mató hasta los soldados. Ah, mas na nova aliança, Y en la nueva alianza, eles falaram, vamos falar o que está lá na velha. vamos a hacer lo que hizo la Vamos ser vieja igual alianza. profetas da velha aliança. Vamos a ser iguales que los O que, profetas. que de la Jesus vieja alianza. falou?
¿Qué dijo Jesús? Vocês não sabem de que espírito sou. Ustedes no saben de qué espíritu soy. Então tem dois tipos de profetas caminhando aqui agora. Entonces hay dos tipos de profetas caminando aquí ahora. Um que condena, Uno que condena, um que acusa, uno que acusa, um que abate, uno que abate um que expõe. y uno que expone. E pode ser que ele fale as coisas realmente que aconteceram. Y puede ser que diga las cosas que realmente pasaron. Mas Jesus não vem para acusar Pero Jesús no vino para e acusar condenar. y condenar. Ele veio para Él vino para salvar. salvar. A mulher pega em adultério. La mujer que fue agarrada en adulterio. Ele saiu enumerando os outros pecados que ela tinha cometido? Ele saiu enumerando os outros pecados que ela havia Él cometido? salió enumerando los otros pecados que había cometido. Quantos outros adultérios ela havia cometido? ¿Cuántos otros adulterios había cometido? Hã? ¿Ah? Não! No, Eu não te condeno. yo no te condeno. Wow. Nós estamos aqui, Nosotros estamos aquí, não para condenar, no para condenar, mas para falar mas para hablar da salvação. de la salvación. Então nós vamos profetizar aqui. Entonces nosotros vamos a profetizar aquí. Você vai profetizar. Vos vas a profetizar. Você vai profetizar. Vos vas a profetizar. Amém? Amén. Vai profetizar. Va a profetizar. Mas você não vai condenar. Pero no vas a condenar. Nós vamos levantar. Nosotros vamos a levantar. Nós vamos edificar. Vamos a edificar. Nós vamos consolar. Vamos a consolar. Nós podemos até exortar. Podemos hasta exhortar. Sabe qual que é a exortação ¿Sabes da por Nova qué Aliança? exhortación en la Nueva Alianza? Porque hay exhortación en la Nueva Alianza. Eu já vi pessoas que estavam cometendo pecado. Yo ya vi personas que estaban cometiendo pecados. Aí de repente, é só um Ahí de exemplo. repente, Não tem nada a ver não. es solo un Suponhamos, ejemplo, ¿sí? No eu tiene nada chego que ali ver. para um rapaz. Não tem nada não, ele é No tiene abençoado. nada, ¿eh? Abençoado. Amém? Amén. Eu Soy chego para ele e bendecido, falo amén. assim, olha, eu vou falar coisas boas dele. Yo voy eu a vou hablar lembrar. cosas buenas de él. Eu vou falar dos planos de Deus para sua Voy a vida. hablar de los planos de Dios para tu vida. Vou falar o que Deus tem. Voy a hablar lo que Dios tiene. Você é um homem abençoado. Sos un hombre bendecido. Deus tem planos de Deus Dios tiene planos bons para você. buenos para vos. Todos os seus pecados estão Todos perdoados. tus pecados están perdonados. Você veio aqui não foi por um acaso, Vos viniste aquí no por casualidad. porque Deus tem um plano na sua vida. Dios tiene un plano en tu vida. Ele quer te abençoar. Él quiere bendecirte. Deus não veio para te condenar. Dios no vino para condenarte. Eu quero declarar que sobre a sua vida Yo quiero declarar sobre su vida vai ser tomada de paz. que va a ser ¿qué? Tomada de paz. Paz, Va a ser alegria tomado de paz y alegría no seu coração. en tu corazón. E Deus tem coisas boas para você. Dios tiene cosas buenas para vos. Então, em vez de falar, vocês concordam comigo que ele, eu e todos nós temos pecado, sim ou não? ¿Ustedes concuerdan que Él, yo y todos nosotros tenemos pecados? Sim ou não? ¿Sí o no? Mas o Senhor não veio aqui para apontar o nosso pecado. Pero el Señor no vino aquí para apuntar nuestro pecado. Ele veio para nos chamar para viver uma vida acima do pecado. Él vino para llamarnos para una vida por encima del pecado. Amém? Amén. O Senhor está aqui para confirmar a nossa identidade. De quê? De filhos. El Señor está aquí para confirmar nuestra identidad. La ¿De señora- qué? De hijos. A senhora tem filhos? A Vos senhora, tenés hijos. Ah, ¿quién? a senhora fala coisas ruins para os filhos da senhora Vos les decís cosas feas para tus hijos ou coisas boas? o cosas buenas. Cosas buenas. Vocês acham que eu preciso falar mais alguma coisa? Necesitas que hable alguna otra sua cosa filha? más. Es tu hija. Você fala coisas más De que le decís cosas ou malas você fala coisas o boas? cosas buenas. Buenas. Não é? Coisas boas. Cosas buenas. Nós podemos, sim, Nosotros sí podemos exortar em amor, exhortar en amor, mas é no particular, pero en lo particular, nunca expondo. nunca E exponiendo sempre lembrando y siempre recordando quem a pessoa é em Deus. quién la persona es en Dios. É assim que nós levantamos. Es así que nos levantamos. Eu não falo pro meu filho, se ele, de repente, ele roubou algo, fala assim, você é um ladrão. Yo, si mi hijo roba algo, no voy a decir, vos sos un ladrón. Então você vai ser sempre um ladrão. Entonces vos vas a ser siempre un ladrón. Deus vai mandar um raio na sua testa. Dios va a mandar un rayo para que te caiga encima. Vocês acham que é correto isso? ¿Pensás que es correcto eso? Então por que tem alguns profetas que querem fazer isso? Entonces, ¿por qué hay algunos profetas que quieren hacer eso? Nós temos que falar, sabe o que que é? Nosotros tenemos que saber, ¿sabes qué? Não Tenemos combina que com você. hablar, ¿sabes qué? Não combina com você. No combina con vos. Você é santo, Vos sos santo, abençoado. bendecido. Deus tem caminhos melhores para vocês. Dios tiene mejores Caminhos caminos mais para altos, vos, caminos más Pensamentos elevados, mais altos. pensamientos más elevados. Vocês me entenderam até como é que nós Entenderam? exortamos? ¿Sabes cómo es que exhortamos?
Na velha aliança, En la Deus, vieja alianza, Deus permitia que eliminasse os inimigos, amém? Dios permitía que eliminasen los filisteos, enemigos, los los filisteos, amorreos. los amorreos. Mas na nova aliança, Pero en la nueva alianza, Jesus manda matar os gentios? Jesús manda matar los gentios. Hã? ¿Ah? Não, na velha aliança, No, en la vieja Deus alianza. permitia isso para quê? En la vieja alianza Dios permitía, ¿sabes para qué? Para guardar Para guardar a genealogia de Jesus. la genealogía de Jesús. Para que o povo não se corrompesse Para e que el se pueblo no se tornasse corrompiese idólatra y se tornase idólatra e não invocasse mais o y no Senhor. invocase más al Para Señor. preservar a nação Para de Israel. preservar la nación de Israel. Mas depois que Jesus veio, Pero después que Jesús vino, a nossa luta não é contra carne e nuestra sangue. lucha no es contra carne y É sangre, contra principados e es contra potestades. principados y potestades. E aí Jesus agora ele não veio para matar os inimigos, Y ahí Jesús no viene para matar los enemigos, os homens. los hombres. Ele veio para salvar. Él vino para salvar. Quando todos falam para ele, crucifica, 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 o que ele falou? Cuando todos decían para él, crucifica, 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 ¿qué dijo él? Pai, Padre, perdoa, perdona, porque eles não sabem o que porque fazem. no saben lo que hacen. Vocês estão me entendendo aqui ¿Se agora? está O entendiendo que é ahora? ser Porque isso aqui é tudo. Porque eso aquí es todo. Saber ser profeta da velha aliança Saber ser profeta de la vieja alianza ou ser profeta da nova aliança. o Nós somos saber discernir entre si es profeta de la vieja alianza y o es profeta de la nueva alianza. Amém? Amén. Aleluia. Até que horas que eu tenho aqui? Até às 10. Ok. Então marca para mim aí mais 15 minutos, 14 minutos, fazendo favor. ¿Cómo? Deixa 14 minutos para não esquecer. Bien. Olha só. Queridos, o profético, Querido, mover el profético, el mover profético, comunica o amor de Deus pelas pessoas. comunica el amor de Dios por las personas. Não é sair achando pecado nas pessoas. No es salir hallando pecado en las personas. É comunicar o amor de Deus para as pessoas. Es comunicar el amor de Dios para las personas. Vocês estão me compreendendo? ¿Están comprendiendo? Comunicar o quão amado é aquela pessoa. Es comunicar cuán amada es aquella persona. Porque Deus é Porque Dios es amor. amor. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o que havia de melhor no céu para nós. Y Él amó al mundo de tal manera que dio aquello que había de mejor en el cielo para nosotros. Então, quando nós profetizamos, nós comunicamos esse amor. Entonces, cuando profetizamos, comunicamos esse amor. Vocês terem uma noção que Para que tengan noción, os dons espirituais los dones espirituales são ensinados em 1 Coríntios, son enseñados en 1 Corintios, capítulo 12 capítulo 12 e capítulo 14. y capítulo 14. É a base Es la base dos dons de espirituais. los dones espirituales. O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13? ¿Qué está escrito en 1 Corintios capítulo 13? No sanduíche do ensino. En el sándwich O de la centro do enseñanza. ensino. En el O centro centro de do la ensino. enseñanza. O amor. El amor. O amor tudo sofre, El amor todo sufre, tudo crê, todo cree, jamais acaba, jamás acaba, não se conduz no se inconveniente. conduce de forma inconveniente. Você quer aprender a fluir nos dons? Si quiere aprender a fluir en los dones, Medita em 1 Coríntios 13. medita en 1 Corintios 13. Você vai saber fluir nos dons da maneira amorosa Vas e a saber apropriada. fluir en los dones de manera amorosa y apropiada. Amém? Amén. Aleluia. Aleluya. Vamos ficar de pé. Vamos a quedarnos de pie. Eu quero fazer uma ação aqui. Quiero Con hacer una ustedes. acción aquí con Amén. ustedes. Amén. Cadê o irmão do teclado? El Pode hermano subir del aqui. teclado puede subir. Vamos, vou distribuir no final. Queridos, Queridos, nós estamos aqui para encontrar tesouro estamos aquí para encontrar tesoros na vida das pessoas. en la vida de las personas. Achar lixo Encontrar basura e pecado y pecado é fácil. es fácil. Mas o que é raro? Pero ¿qué es que es raro? Ouro. Oro. Mas o que Deus achou em nós? ¿Qué es lo que Dios halló en nosotros? Um grande tesouro. Un gran tesoro. Que Ele saiu do céu, Él salió del cielo, deu a vida dele
dio la vida de Él por nós. por nosotros. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele encontrou em você Porque Él encontró en vos algo algo de valor. de valor. Talvez a senhora não foi valorizada. Tal vez vos no fuiste valorizada Na sua infância, en tu infancia, na sua caminhada, en tu caminata, nos relacionamentos ao redor da senhora. Como? Nos relacionamentos ao redor. en los relacionamientos a tu alrededor. Talvez a senhora não encontrou pessoas para achar o valor Tal vez no encontraste personas que hallaron tu valor, que a senhora tem. que la Señora tiene. Mas eu estou aqui enviado da parte de Deus. Pero estoy enviado de la parte de Dios aquí Que ele tem muito valor pela vida da senhora. para decirte que tenés mucho valor delante de Dios, en el corazón de Dios. Ele não larga a senhora, Él no te larga, ele não abandona a Él senhora. no te abandona E ele vai surpreender a senhora. y te va a sorprender. Deus vai te usar. Amém. Dios va a usarte Você, para ser canal de a bênção. vos para ser canal de bendición. Amém. Amén. A senhora perdeu o quê? É. Então. É Deus parando tudo só para falar para a senhora. Dios está parando todo para hablar, Para falar que a senhora tem valor, para decirte que tenés valor, que há esperança. esperanza, para darte esperanza. A senhora não está só, ele está aí dentro No agora. estás solo, Él está O dentro Espírito Santo está tuyo. aí dentro. El Espíritu Santo para está ajudar. dentro tuyo. Ele vai consolar a Te va senhora. a consolar, Vai dar força. te va a dar fuerza. A senhora está casada com Jesus. Tú estás casada con Jesús, Ele vai sustentar a te senhora. va a sustentar, Ele vai recolher as lágrimas da senhora. te va a recoger las lágrimas, Andando, andando, chorando, llorando no travesseiro. en tu Ele vai almohada. recolher cada uma delas. Va a agarrar cada Amén. una de tus lágrimas. É transmitir amor. Ele sabe das Te va nossas a dores. transmitir amor. Él sabe de tus Sim dolores. ou não? Ele sabe. Ele sabe das minhas dores. Él sabe de tus dolores. Ele sabe da sua, de Sabe de mis, todos nós. de mis dolores, del dolor de cada uno de Vai nosotros. deixar muito claro. A senhora é muito amada de Deus. Quiero dejar muy Ele claro, acha tesouro sos na muy sua vida. amada de Dios. Él te halló como un tesoro. Então, eu quero que aqui seja uma igreja de homens e mulheres de Deus, pastora. Yo quiero que sea una iglesia Que de hombres y vai- mujeres de Dios, Vocês vão achar tesouro aqui. pastores. Van a hallar tesoros. Você vai olhar para essas discípulos. Vas a mirar esas Vão ser discípulas. pedras preciosas. Son piedras preciosas. Você vai colocar um valor dentro delas. Vas a colocar un valor dentro de ellas. O que o Senhor sente por elas é o que você vai sentir por elas. Lo que el Señor siente por ellas va a ser lo Por que sus vas a sentir discípulos. vos por ellas. Pelas crianças. Por los niños. Amém? Amén. Não foi por um acaso que você veio para cá. No fue por casualidad que viniste para aquí. Que viniste para aquí. Amén. Deus sempre tira proveito. Dios siempre le da Tira provecho. proveito das ações do inimigo. Dios siempre se aprovecha de las acciones del enemigo. No dia que o diabo tocou em Jesus, El día que el diablo tocó en Jesús, o único dia que tocou nele, el único día que tocó foi o en dia él, que saiu mais poder. fue el día que salió más poder. Então, quando ele tocou em você, Cuando él tocó o en diabo vos, tocou em você, cuando el diablo mal ele tocó en vos, sabia do poder que vai emanar de você. él ni sabía el poder que iba a emanar de vos. Amém? Amén. Você está aqui para colocar valor nelas. Vos está aquí para Nessas colocar valor crianças. en esos niños. Essa é a unção profética. Esta es la Vocês unción estão entendendo que profética. essa é a unção Esa es profética. la unción profética. Esse é o Espírito de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Quero que vocês Quiero que ustedes comecem a achar tesouro na vida dos irmãos. comiencen a hallar tesoros en las vidas de tus hermanos. Os homens, porque pecou, foram destituídos da glória de Deus, mas nós seremos aqueles que iremos atribuir valor, atribuir o que o Senhor tem para cada um deles. Los hombres cuando pecaron, perdieron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros somos los que vienen ahora a restituir el valor en la vida de ellos. A profecia traz às pessoas a revelação da glória de Deus. La profecía trae a las personas la revelación de la gloria de Dios. Amém. Amén. Mas não insiste em ficar falando do pecado dos outros. Pero no es difícil quedarse hablando del pecado de los otros.
Ah, pastor, mas eu tenho que falar que o pecado, eu tenho que condenar, porque a pessoa fica com medo de pecar e vai abandonar o pecado. Ah, pastor, pero tengo que hablar del pecado porque si lo condeno se va a quedar con miedo del pecado y va a empezar a liberarse de eso. A força do pecado é a lei. La fuerza del pecado es la ley. Então, quanto mais lei, Entonces, cuanto más ley, mais o pecado vai ter força. más el pecado va a tener fuerza. Mas fala para o seu irmão Pero háblale a tu hermano quem ele é em Cristo. quién él es en Cristo. Faz o seguinte agora, Hace lo siguiente ahora. 2 a 2. De a dos. Olha para uma pessoa aí, ou a pessoa De atrás, dos do en lado. dos. Os O la líderes, me persona de ajudem, os atrás, líderes, o la persona discipuladores, del lado. pastores. Encontra a pessoa, Ayúdame, líder, discipulador, pastor, encontrar una persona você vai falar algo da parte de Deus, daquilo que ela é em Cristo Jesus. y que vas a Vamos hablar lá, de la ninguém parte sozinho. de Dios, aquello que ella es Precisa que os en Cristo líderes e os Jesús. discipuladores tomem a frente, amém? Os Todos líderes los de treinamento. líderes y los discipuladores Acha tomen el alguém aí frente. que Encontrar está alguien aqui, que está aquí. que ainda não, né, que está no nosso meio, que ainda não tem essa liderança. Me ajuda aí. Não quero líder com líder, não. Que no haya líder con líder. Amém? Amén. Los líderes ayudan a encontrar una persona. Você vai fazer o encontra a seguinte persona. agora. Você vai perguntar para o Espírito Santo. Ahora lo que vas a hacer es preguntar para el Espíritu Santo. 1 minutinho, 2. 1 minuto, 2. Você abaixa a cabeça e fala, Espírito Santo, qual palavra que o Senhor tem para essa pessoa que está na minha frente? Va a bajar la cabeza y vas a preguntar, Espíritu Santo, ¿cuál es la palabra que tenés para esta persona? Pode ser que ele vai te dar uma direção para Puede ser você que te va a dar falar una dirección para a que es- vayas, a respeito da família dele, a lo mejor al respecto de la familia de él, ou do trabalho dele, o del trabajo de él, ou para tirar um fardo dele. o para sacar un peso de él. Você vai perguntar agora para o Espírito Santo. 2 minutinhos. Les va a preguntar para el Espíritu Santo en Fica 2 só minutos. abraçado um do lado do outro, vai falar, Espírito Santo, fala para mim. Você vai falar com voz baixa, vai falar, Espírito Santo, mostra para mim o que eu devo falar. Ahora vos vas a hablar con el Espíritu Santo y le vas a decir, mostrame qué es lo que tengo que hablar. Aleluia. Pónganse de 2 en 2. Pode tocar uma canção aqui? Só pergunta agora. Agora é hora só de você perguntar. Deus vai te falar algo a respeito dessa pessoa. Ahora preguntarle al Espíritu Santo y Dios te va a hablar en relación a esa Daqui a persona. pouco eu vou te falar. De Daqui a pouco 2 en 2. eu vou dar direção para você orar por ela. Después te voy a dar dirección para que ores por ella. Pero ahora preguntale al Espíritu Santo. Ahora dedica un tiempo a preguntarle al Espíritu Santo. Se você ora em línguas, pode orar baixinho. Pastor, eu não sou habituado a isso, eu não estou acostumado a isso. Podés orar en lenguas bajito y a lo mejor decís, pastor, no estoy acostumbrado a esto, no estoy habituado con esto. Experimenta perguntar a Deus, Ele vai te falar. Hacer un experimento de preguntarle a Dios y Él te va a hablar. Agora, se Ele já trouxe a palavra, você tem que dar para essa pessoa, fala para ela, se Ele já trouxe. Ahora, si el Espíritu Santo ya te trajo la palabra, entonces vas a decirla, liberarla sobre esa persona.